Queridos, nós lemos nessa noite o livro de Neemias, o capítulo 9, do verso 1 ao verso 3. A princípio diz assim a palavra do Senhor, a minha versão é a Nova Almeida atualizada. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, o seu Deus. Essa é a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe mediante a exposição da sua palavra. Amém? Então estamos encerrando hoje esta série de exposições dentro do livro de Neemias. Não falamos só do livro de Neemias, mas gastamos bastante tempo dentro do livro de Neemias, pensando nessa história e como ela também fala na prática nas nossas histórias. Como essa reconstrução de Israel, ou a reconstrução das muralhas de Jerusalém, após um tempo de destruição, como essa mensagem também fala conosco. Quando Deus reconstrói as nossas inúmeras circunstâncias, quando Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, coloca de pé aquilo que era apenas cinzas. Sim, ruínas diferentes. Cada um de nós podemos elencar na nossa vida algum tipo de ruína em algum tempo da nossa história. Ruínas relacionais, ruínas emocionais, ruínas ministeriais, talvez algum desafio que enfrentamos e que o nosso coração se esfriou, talvez um pecado que nos venceu, talvez uma vergonha que nos abateu, talvez um tipo de criação que tivemos, um tipo de cultura na qual nós crescemos, e tudo isso vai produzindo em nós algum tipo de desconforto, algum tipo de reação, algum tipo de ação, algum tipo de palavra, algum tipo de pensamento, e por vezes nós tomamos caminhos que nos conduzem à destruição, seja nossa, seja de outros que estão relacionados conosco. E vimos o como Deus é bondoso, é gracioso, e tem o poder de realinhar o nosso coração e a nossa mente, para que não só possamos reconstruir aquilo que foi destruído, mas que possamos ser também bênção na vida daqueles que experimentaram dessa destruição, ou causada por nós, ou causada por outros, mas que podemos ser também resposta na vida de outras pessoas. Neemias é esse, que não só reconstruiu para si, reconstruiu para o seu povo, quebrou ali todo tipo de pensamento contrário, de vontade contrária, todo tipo de vivência danosa e destrutiva, um ciclo de destruição. Neemias foi esse que encontrou um jeito, junto com o seu povo, de reconstruir e de celebrar ao Senhor. No final das contas, queridos, como nós vimos na última semana, as nossas ruínas podem ser diferentes, mas no final todas elas têm a mesma raiz, o efeito da queda sobre cada um de nós. Seja de maneira ativa, seja recebendo aquilo que aconteceu ao nosso redor. O povo de Israel experimentou a ruína por não dar ouvidos à voz do Senhor, à palavra do Senhor, por caminhar por autoridades que não eram as autoridades da palavra de Deus, mas sim do seu próprio coração, dos deuses estrangeiros, da cultura na qual eles viviam. Então, na última mensagem nós vimos este povo tendo um encontro com a palavra. Sim, a reconstrução acabou, os muros estão de pé. E agora Neemias chama todos, e este povo agora, por vontade própria, chama Esdras para que leia a palavra de Deus. E durante várias horas de uma manhã, eles ouviram a palavra de Deus, ouviram a explicação da palavra de Deus. E isso produziu no coração deles aquele sabor agridoce. De um lado, o choro, por reconhecer que foram seus maus caminhos, que os levaram até ali. Mas por outro lado, nós vemos Esdras dizendo, não, celebrem. Agora é hora de celebrar, é hora de festas, porque o Senhor restaurou a sorte de vocês, restaurou a vida de vocês, o tabernáculo, o templo foi restaurado, a cidade foi restaurada, a identidade do povo foi restaurada. Então, diante da palavra do Senhor e diante da graça do Senhor, há espaço para contrição e choro, mas também há espaço para celebração, adoração e gratidão. E o que acontece é que tudo isso vai acontecendo por meio da Escritura. Toda essa restauração, todo esse avivamento, toda essa reconstrução interna começa ao ouvirem a palavra de Deus. A mensagem que eu trago nessa noite tem por tema consistência, persistência e vigilância. Estes caminhos que nos levam a manter a nossa vida de pé. Lembrando sempre, queridos, que o que estamos falando aqui é de vida prática.
Nós não estamos falando aqui de coisas que são necessárias para a salvação. A salvação está ancorada na pessoa de Cristo, no sacrifício de Jesus, na obra completa de Jesus, e todo aquele que crê em Jesus, este é salvo em Jesus Cristo. Mas a partir da salvação somos chamados a termos uma vida responsável, uma vida santificada, uma vida de crescimento e amadurecimento, e isso para que a nossa vida nesta terra flua, para que a vida funcione. Enquanto aguardamos o tempo da eternidade, queremos viver aqui os valores da eternidade. Queremos viver aqui uma vida que não quebre, uma vida que não vire ruínas. De novo, nós não estamos falando de salvação última. A salvação está na obra de Jesus. Mas a santificação, o amadurecimento, a responsabilidade, a prudência está no caminho de ouvirmos a Deus e obedecermos à voz de Deus, para que a nossa casa seja abençoada, para que a nossa família seja abençoada, para que os nossos passos sejam passos de vida e não passos de morte. E de novo, queridos, no versículo que nós lemos, diz que eles estão aqui num tempo de jejum, de oração, e no verso 3 diz que mais uma vez eles vão ler a palavra de Deus. Veja que esse povo até aqui tem lido bastante a palavra de Deus. Tudo isso começou lá no capítulo 8, nós vemos no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, que eles trouxeram a lei de Moisés, a lei do Senhor, no finalzinho do versículo 1. No verso 2 diz que isso aconteceu no dia 1º do 7º mês. O dia 1º do 7º mês foi quando tudo isso começou. E essa palavra foi produzindo frutos. Ao ponto de que aí, na sequência, no capítulo 8, no verso 13, no dia seguinte daquele avivamento, os chefes das famílias voltaram e pediram mais. Querem aprender mais da palavra de Deus. E aprendendo mais, eles descobrem que este 7º mês era o mês da celebração das festas das cabanas, da festa de Sucote, quando eles lembram que saíram do Egito e moraram em tendas durante um tempo, lembrando seus filhos, inclusive, da sua própria história. E diz o texto aí no capítulo 8, no verso 18, que o livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o 1º até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Então, passem comigo, no 1º dia do 7º mês, leram a palavra. Ela produziu esse avivamento, essa alegria misturada com choro. No 2º dia, os chefes das famílias vieram e ouviram mais uma vez a palavra de Deus, que dizia para que eles pudessem se organizar para celebrar a festa das cabanas. A festa das cabanas começava no dia 15 do mês 7. Então eles tiveram aí 2 semanas para organizar tudo, para que a festa pudesse ser celebrada. E do dia 15 do mês 7 até o dia 22 do mês 7, eles celebraram a festa, lendo a palavra de Deus todos os dias. E mais um dia então, no dia do 8º dia da festa, eles mais uma vez se juntaram em assembleia solene, adorando ao Senhor. Passou-se um dia, e então vem o capítulo 9. É quase um mês, todo dia diante da presença de Deus, todo dia lendo a palavra, todo dia sendo instruído por essa palavra. No dia, capítulo 9, verso 1, diz que no dia 24, a festa acabou dia 22, 23, o 8º dia 24, estão lá de novo, agora fazendo jejum, vestindo pano de saco e jogando terra sobre a sua cabeça. Todos sinais de arrependimento. O jejum é esse deixar de se alimentar a fim de guardar tempo de oração, de contrição. O uso de pano de saco era uma mostra física, não só para quem está olhando de fora, mas para que eles também pudessem se lembrar de que estão num tempo de contrição. A mesma coisa jogar terra na cabeça. Em alguns casos eles jogavam cinzas na cabeça, com certeza algo bem distante da nossa cultura. Mas eu fico pensando, não sei se você tem essa mania, mas tem algumas roupas que elas vêm com uma etiqueta, assim na camiseta, e fica pinicando a gente, não fica? E você está com aquela roupa, fica o dia inteiro assim, se pinicando. A ideia do pano de saco era exatamente isso. Era ser algo desconfortável, para que o dia inteiro ficassem desconfortáveis. Não é que Deus gosta de nos ver sofrer, não é nada disso. É para a gente se lembrar, esse desconforto físico, esse desconforto do corpo, precisa se refletir no desconforto da alma diante do pecado, do coração, da distância em relação a Deus. Nós temos que sentir isso. Então eles lançavam a terra sobre a cabeça, as cinzas, esse negócio todo.
mostrando uma contrição, mostrando que os seus corações estavam posicionados diante da presença do Senhor. É uma posição de atenção e é uma posição também de dependência. E o texto nos diz aí, no versículo 2, que os da linhagem de Israel se separaram de todos os estrangeiros e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Mas uma coisa interessante que esse povo faz: se afasta da vida ordinária, se afasta do dia a dia, daqueles com quem eles estão acostumados a estarem o tempo todo. Outras nações já estavam em Israel, não eram só os judeus, outras nações estavam ali, mas eles se separam, assim como nós precisamos de tempo separado para devoção, de tempo separado da nossa rotina, do nosso dia a dia, das pessoas que estamos acostumados, para que possamos guardar tempo de adoração, de gratidão e de confissão dos nossos pecados. Que é a segunda parte que aparece no versículo 2. Diz que eles não só confessaram os seus pecados, mas confessaram também as iniquidades dos seus pais. Ou seja, estão assumindo a sua responsabilidade. Estão olhando para as suas mazelas, os seus erros, mas também quebrando os ciclos antigos, lembrando da história dos seus antepassados e dando um basta na história dos seus antepassados. Sabe, queridos, que a nossa identidade, ela também é formada pelo nosso meio. Ela não é só o nosso meio, mas ela também é formada pelo nosso meio. A criação que tivemos, a família que tivemos, as experiências que tivemos, vão sendo esses bloquinhos que vão construindo parte da nossa identidade. Sim, ela faz parte da nossa identidade, mas ela não precisa definir a nossa identidade. As dores, as desilusões, os problemas que enfrentamos ou que jogaram sobre nós, as responsabilidades ou as irresponsabilidades dos nossos pais, daqueles que trataram conosco, esses pesos que vêm sobre nós, explicam um pouco dos nossos traumas, dos nossos medos, das coisas que nós precisamos tratar, e isso está em nós. E sim, nascemos de novo, mas precisamos revisitar essas coisas que ainda estão doentes em nós, para que possamos tratar essas coisas por meio da palavra, por meio do Espírito, e muitas vezes por meio da ajuda de pessoas, da comunidade da fé, e por vezes de profissionais na área da saúde mental e emocional. Porque muitas vezes estamos lidando com coisas que nem sabemos nomear, mas que estão lá, ou adormecidas, ou escancaradas, e porque não conseguimos reconhecê-las, não conseguimos vencê-las. E o que eles fazem? Assumem a sua responsabilidade, mas também reconhecem que os erros dos seus antepassados estavam sobre eles, não como uma maldição hereditária, como alguns vão dizer, mas como um tipo de pensamento, com um tipo de criação, com um tipo de sentimento, com um tipo de hábitos que foram criados em casa, hábitos de distanciamento de Deus, hábitos de depender de outras autoridades que não Deus. Então sim, confessam os seus erros, mas sabem que precisam revisitar as suas origens e as suas raízes, para que elas também possam ser tratadas. Eles confessam, eles oram ao Senhor, e tudo isso como uma resposta à palavra. O verso 3 vai nos mostrar essa meditação com oração. Diz que levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante uma quarta parte do dia. E durante a outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoração ao Senhor. Gastaram tempo pensando, gastaram tempo orando. Orando em confissão, orando em adoração. O texto fala da quarta parte do dia, muito provavelmente está falando do dia útil, né? Do sol, do nascer do sol até o pôr do sol, as 12 horas de sol, por assim dizer. 12 dividido por 4 períodos de 3 horas. Então, a primeira quarta parte, ou 3 horas, leram, meditaram, estudaram. As outras 3 horas, o que fizeram? Confessaram, oraram e adoraram ao Senhor. Queridos, esse é o combustível da vida espiritual. É por meio destes meios de graça que nós somos santificados, que nós somos amadurecidos, é dando ouvidos à voz de Deus e confessando e adorando ao Senhor em oração. Assim os nossos afetos vão sendo transformados. E uma vez que o nosso coração é transformado, as nossas palavras são transformadas, as nossas ações são transformadas. Porque é fácil transformar hábitos sem transformar coração. Mas é impossível ter um coração transformado e isso não impactar os nossos hábitos. Porque em primeiro lugar nós fazemos aquilo que nós amamos. Não é o que nós sabemos.
Porque a gente sabe muita coisa, fala bem a verdade. A gente sabe muita coisa, mas muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente sabe. Eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu faço. Eu sei que eu deveria fazer certas coisas, mas eu não faço. Porque em primeiro lugar, queridos, o que nós fazemos é o que o nosso coração está comprometido. É por isso que é muito mais fácil fazer as coisas para nós, porque o nosso coração é por natureza comprometido com a gente, com o nosso bem-estar, com a nossa vontade, com o nosso sossego. E uma vez que a nossa mente está sendo inundada pela palavra, por meio de conhecê-la e por meio de orá-la, o nosso coração vai sendo realinhado. Então, diante da palavra, eles são confrontados com a verdade de Deus, que é gloriosa, mas a verdade sobre eles mesmos, que traz um pouco de peso, talvez. Do verso 4 em diante, o que nós vamos ver é o conteúdo dessa confissão, é o conteúdo dessa oração, em que os representantes do povo começam a orar em nome do povo. E do verso 6 em diante, nós vemos uma parte dessa oração, que diz assim: só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus, que escolheste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque és justo. Ao conhecermos a palavra, conhecemos quem é Deus. E no contexto de Israel, eles estão lembrando a sua história. Veja, eles estão lendo o livro da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles começam com a criação. Quando buscamos conhecer a palavra de Deus, lembramos que Ele é Criador. Eles se lembram da criação do universo, da criação do mundo, mas também lembram da criação do seu próprio povo, mediante a escolha de Abraão. Do versículo 9 em diante, nós não vamos ler o texto todo, o texto é bem extenso. Ele fala a respeito da saída do povo do Egito. O verso 9 diz: viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Eles vão então agora adorar a Deus, não só porque Ele é Criador, mas porque Ele é resgatador. No verso 11 vai dizer: o Senhor dividiu o Mar Vermelho, e os nossos pais passaram de pés enxutos, e os nossos inimigos foram subjugados. No verso 12, ele fala de que eles não só foram criados e resgatados, mas foram dirigidos. O verso 12 diz que o Senhor colocou sobre eles uma coluna de nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite, para que eles pudessem caminhar. Deus lhes deu direção. Do verso 13 em diante, vai falar que Deus também lhes deu suprimento. Primeiro chamando ao Sinai, dando a eles a palavra, mas quando tiveram fome, dos céus, Deus fez chover pão. Então o povo está lembrando de toda a sua história, da fidelidade, da bondade, da graça de Deus. Mas aí vem o verso 16. E o verso 16 diz: porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebeldia escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. O que a Bíblia expõe é que Deus é gracioso, que Deus é bondoso, mas nem sempre as nossas ações são coerentes com essa bondade de Deus. Nem sempre nós retribuímos o bem de Deus com um caminhar que glorifica a Deus. Diz o texto que eles renegaram a Deus, renegaram a sua palavra, se esqueceram dos seus milagres e quiseram uma outra autoridade que os fizesse voltar para a velha vida do Egito. Parece que não é só com eles que isso acontece. Que vez ou outra, mesmo diante da bondade de Deus, criadora, restauradora, aquela que nos dirige, aquela que nos supre, por vezes nós abandonamos a voz de Deus, a palavra de Deus. Por vezes nos esquecemos dos milagres que nós vivemos e presenciamos no passado. E por vezes buscamos pessoas que falem aquilo que a gente quer ouvir. Autoridades, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja dentro do nosso próprio coração, que nos levem a uma velha prática, a uma velha vida. Nem sempre respondemos da melhor forma à graça do Senhor. Mas aí vem a terceira parte.
Finalzinho aí do versículo 17 diz: porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Olha o verso 19: mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. E ele vai contar agora uma série de bondades do Senhor na caminhada desse povo, que continuou rebelde, que continuou se esquecendo, ora se arrependendo, ora voltando às práticas erradas. O que a Bíblia nos expõe, queridos? Ou melhor, por que não pensarmos também na nossa história? Ao olharmos para a nossa história, será que sempre retribuímos a bondade de Deus com caminhos abençoados, com caminhos bondosos? Mas veja, se por um lado a nossa natureza caída nos leva à falha constante, por outro lado, a natureza graciosa, misericordiosa, bondosa do Senhor nos levanta mais uma vez, nos chama mais uma vez. Sabe, queridos, o nosso amor é muito centrado em objeto. A gente ama uma coisa pela sua beleza, pela sua utilidade, pelo seu valor intrínseco. Mas o amor de Deus é centrado no seu próprio caráter. E Ele ama porque ama. Ele ama porque essa é a natureza dEle, em direção ao seu povo, em direção aos seus filhos. Eu ouvi uma ilustração essa semana que eu achei fantástica. É como dizer que Deus é como o sol. E você não pode impedir que o sol brilhe. Você não pode impedir que o calor do sol seja emanado. Mas vez ou outra, nos escondemos do calor do sol. Nos escondemos da luz do sol. Hoje, enquanto eu meditava na palavra de Deus, eu estava no quarto das crianças, deitadinho na cama das crianças, lendo, morrendo de frio. Aí a Maiara chegou e falou assim: amor, eu estou com muito frio. Ela falou: também você está com a janela fechada? Abre a janela. Eu estou com frio. Abre a janela, vai entrar vento frio. Não, abre a janela. E eu, obediente, abri a janela, e os raios de sol entraram pela janela e me aqueceram. Deus é bom, e é a natureza de Deus ser bom, mas às vezes nós nos escondemos da sua bondade, às vezes nós fugimos do calor da sua bondade, tentando encontrar para nós algum tipo de calor artificial, algum tipo de calor que caiba no nosso bolso, enquanto a bondade e misericórdia jorrando de Deus de maneira infindável a um Deus bom. Então sim, por um lado, há um problema, e o problema são as nossas falhas. Mas do outro lado, há uma promessa, há uma provisão. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E o texto vai nos dizendo, do versículo 19 em diante, de tamanhas bênçãos que Deus cercou o seu povo. Falando no versículo 19 que a coluna de nuvem continuou sobre eles. No verso 20 vai dizer que Deus concedeu a eles o seu bom espírito para os ensinar, não negou a eles o maná. No verso 21 vai dizer que durante 40 anos Deus os sustentou no deserto, não lhes faltou nada. Também no verso 22, até o versículo 25, vai dizer que eles entraram na terra prometida. Eles conquistaram aquilo que Deus tinha separado para eles. Mas o verso 26 nos mostra mais uma vez esse ciclo complexo e complicado no qual nós vivemos. Verso 26 diz: ainda assim foram desobedientes e se voltaram contra ti, viraram as costas à tua lei, mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles, para fazerem voltar a ti, e cometeram grande blasfêmia. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos que os oprimiam. Mas no tempo da sua angústia, clamaram a ti, e dos céus tu ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, para salvar das mãos dos que oprimiam. O verso 28 é o resumo disso tudo. Essa é uma história que se repete, é isso que ele vai dizer no versículo 28, ele diz: porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o que é mal diante de ti, tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que os dominasse sobre eles, mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. O que ele está falando? É um ciclo, como diria
o Rei Leão, é o ciclo sem fim. Não devia ser, mas infelizmente parece que é. Estamos em crise, clamamos a Deus, Deus nos liberta, vem tempos de bonança, tempos de paz, de alegria, e aí, esquecemos de Deus, voltamos as costas contra Deus, e caímos na ação do nosso próprio coração, das nossas próprias vontades, e Deus permite por um tempo que a gente, você quer ir, vai, e aí a gente vai, se trupica, se machuca, sai ralado, chora, levanta a mão para o alto e fala, Senhor, tem misericórdia. O que Deus faz? Misericordiamente nos abraça, nos alcança, nos levanta. E aí, tempo de paz. Deu para entender, né? O que eles estão orando? Senhor, quebra esse ciclo maldito. Senhor, não deixe a gente desprezar. Sabe, queridos, um dos grandes perigos da vida cristã é o tempo de paz. Um dos grandes perigos da vida cristã é quando tudo vai bem. Porque quando tudo vai bem, nós nos esquecemos do quanto nós precisamos de Deus. Sabe, é muito fácil nós orarmos dizendo, Senhor, o pão de cada dia nos dá hoje, se a despensa estiver vazia. Se a gente olhar para o salário e dizer, não, tem mais mês do que salário para mim. Aí é fácil dizer, Senhor, o pão de cada dia, Senhor, eu preciso do pão de cada dia. Difícil é lembrar que o pão de cada dia depende do Senhor, quando a conta está cheia. Quando a despensa está cheia. Quando eu não tenho que me preocupar o que eu vou fazer para o almoço amanhã. Difícil é se lembrar que é a bondade, é a misericórdia do Senhor que põe o pão à nossa mesa todos os dias. Queridos, não é à toa que a igreja mais cresce em tempos de perseguição do que em tempos de bonança. Não é à toa, ao longo de toda a história do cristianismo, nos tempos de maior perseguição ou de maior dificuldade, é quando o povo de Deus acorda e lembra o quanto nós dependemos do Senhor. Porque é muito fácil se esquecer de Deus quando tudo vai bem. E a oração deste povo é, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de quando o Senhor nos levantou. E porque o nosso coração estava calmo. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Nós caímos e nós nos afastamos de Ti. Então, é isso que vai acontecendo o tempo todo. Versículo 33 diz, Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Então é diante disso, diante deste resumo da história, o resumo da história. Sim, temos um Deus que é ativamente gracioso e vai em busca das suas ovelhas desgarradas. Mas por outro lado, somos um povo constantemente desejoso de se afastar de Deus. E que as crises e as dificuldades têm essas duas facetas. Em parte, elas são a consequência dos nossos caminhos para longe de Deus, mas em outra parte, são o chofar de Deus, a trombeta de Deus nos chamando de volta. É a voz de Deus nos chamando para perto, mais uma vez. Esse é o resumo da história. Há um problema, e o problema, as nossas falhas. Mas há uma provisão, há perdão e graça que vem da parte do Senhor. Isso baseado num parâmetro, e o parâmetro não somos nós, o parâmetro não é a nossa perfeição, a nossa capacidade, o parâmetro é o próprio caráter misericordioso de Deus. Portanto, se há problema, provisão e padrão, nós precisamos também ter prioridade. E qual deve ser a nossa prioridade? Nos aliançarmos com o Senhor. Temos com o Senhor uma aliança, que é exatamente o que vai acontecer no versículo 38. O verso 38 diz, por causa disso tudo, nós fazemos uma aliança fiel, por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. O povo entendeu, precisamos da palavra de Deus o tempo todo. Precisamos andar em vigilância o tempo todo. Precisamos depender do Senhor o tempo todo, para que esse ciclo maldito não aconteça de novo, para que estejamos sempre de pé. Então eles fazem isso por escrito. Eles escrevem o seu compromisso com Deus, a sua aliança com Deus. Isso vai acontecer no capítulo 10. O capítulo 10 é exatamente sobre essa aliança.
os chefes do povo, os levitas. Aí no versículo 9, os levitas. Verso 8 diz que foram sacerdotes. Depois o verso 14 fala dos chefes do povo. Verso 28 diz o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras, para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, e todos os que tinham saber e entendimento. Verso 29. Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram, com um juramento, sob pena de maldição, que andariam na lei do Senhor. Este povo faz um compromisso com Deus, o compromisso de ouvir, o compromisso de viver. Fazem com Deus uma aliança. E é muito interessante que aqui há 3 nuances dessa aliança. Presta bem atenção nisso. 3 nuances dessa aliança. Primeiro, eles prometem que não vão se dar em casamento entre os povos pagãos, que vão casar entre o povo de Deus, mantendo ali aquilo que Deus havia dito para eles. Porque caminhar com aqueles que não querem amar e servir ao Senhor sempre vai ter o seu peso. Sempre vai ter o seu peso. Isso é muito importante para aqueles que ainda não são casados. Saber escolher muito bem na hora de casar. Muitas vezes a gente escolhe pela cor do olho, pela altura, né? Se tem pouco ou muito cabelo, se é loiro, se é moreno. Mas o primeiro aspecto que deve chamar a atenção em um homem de Deus e uma mulher de Deus é o quanto o outro ama a Deus. É o primeiro aspecto. Não estou dizendo que o resto seja dispensável. Estou dizendo isso. Mas que o primeiro aspecto que deve ser levado em conta é quanto esta pessoa ama a Deus. Porque sabe, queridos, no melhor dos casos, quando existem casamentos mistos, no melhor dos casos, a pessoa vai servir ao Senhor sozinha. No melhor dos casos. Quando vai dizer, eu quero ir cultuar ao Senhor. No melhor dos casos, o outro vai dizer, pode ir. Quero criar os meus filhos no caminho do Senhor. No melhor dos casos, o outro vai dizer, pode criar. Eu quero servir a minha comunidade de fé. No melhor dos casos, o outro vai dizer, pode servir. Mas no pior dos casos, ele vai dizer, não vai não. Quero cultuar o Senhor, não vai. Quero servir a minha comunidade, não vai. Quero criar os meus filhos no caminho do Senhor, não vai. O povo de Deus se meteu em muitos problemas por causa disso. Se unindo com aqueles que não temiam e não amavam o Senhor. Então, dentro deste compromisso que eles fazem, a primeira coisa que eles fazem é dizer, nós não vamos casar fora do povo de Deus. É o primeiro compromisso que eles fazem. O segundo compromisso que eles fazem é, nós vamos cultuar ao Senhor e vamos preservar a vida dos levitas e sacerdotes e o templo. Nós vamos nos ocupar em suprir as coisas da fé. E em terceiro lugar, a promessa que eles fazem, o voto que eles fazem, é de guardar tempo de adoração. E especificamente, de não comprar e nem vender no dia de adoração dos judeus, que era o sábado. 3 compromissos, com seus desdobramentos. Não se misturar, não macular o seu tempo de adoração e guardar as coisas em relação à fé. Esse é o compromisso que eles fazem, eles assinam esse compromisso. No capítulo 11, nós não vamos ler o capítulo 11, no capítulo 11 eles são divididos pela terra, alguns ficam em Jerusalém, outros vão morar em outras cidades. Era perigoso ainda ficar em Jerusalém por ser a capital, então vão fazer um sorteio para quem é que vai morar em Jerusalém, quem é que não vai, vão se separar aí pelas cidades. No capítulo 12, o que nós temos é a mostra, ou o censo em relação aos sacerdotes. Os sacerdotes, quem eram? Os filhos dos sacerdotes que iam servir. E aí no versículo 27 do capítulo 12, nós vemos a dedicação da cidade, das muralhas. Há um grande cultão de adoração. O povo se divide em 2 grupos, sobem as muralhas, e um vai para um lado, o outro vai para o outro, e eles vão louvando a Deus até se encontrarem no templo. É um tempo de consagração, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele havia feito. E aí nós chegamos no capítulo 13, que é o capítulo final. E que agora, o que nós temos, diante desse compromisso que o povo havia firmado, o que nós temos é essa visão novamente, de que a vigilância é necessária. Sim, eles firmaram um compromisso diante do Senhor. Lembra quais eram os 3 pontos que eles firmaram nesse compromisso? De não se casar fora do povo de Deus, de ser responsável com o templo, com os levitas, e de
guardar tempo de adoração e não ficar fazendo comércio nos sábados, né? Lembra disso? 3 pontinhos. Tem um quarto que vai aparecer aqui, versículo 13, no capítulo 3, verso 1, que fala que eles lembraram, lendo a lei do Senhor, de que os moabitas não deveriam entrar no templo. Eles estavam afastados porque Deus assim havia dito. Mas o capítulo 13 nos mostra exatamente o que acontece quando nós baixamos a guarda. O que acontece quando nós deixamos de pensar de maneira intencional e de viver de maneira intencional. A primeira coisa que acontece, Deus falou assim, os moabitas não devem entrar na tenda da congregação. E sabe o que eles fazem? Lembra dos inimigos do povo de Deus? Tinha um tal de Sambalate, lembra? E tinha um tal de Tobias. Tobias era um moabita. E o chefe dos sacerdotes, no templo, desocupa um quartinho no templo, onde eram guardadas as ofertas, para que Tobias morasse dentro do templo. Para morar dentro do templo. Não podia nem entrar. Mas eles colocaram Tobias para morar dentro do templo. Ainda o versículo 10 do capítulo 13, vai dizer, Neemias vai ficar sabendo que os levitas não estavam sendo assistidos, de forma que eles estavam passando fome. E o que eles fizeram? Pararam de servir no templo e foram cuidar das suas coisas, foram arrumar um jeito de ganhar vida. Porque aquela promessa de suprir os levitas também não estava acontecendo. E mais, o versículo 15 em diante, fala que no sábado, especificamente no sábado, eles estavam comprando e eles estavam vendendo. E por último ainda, finalzinho do versículo 23 em diante, diz que eles estavam casando com os estrangeiros. Tudo aquilo que eles prometeram, já não estão fazendo. Exatamente o que eles prometeram, eles não estão fazendo. Mas olha aí, capítulo 13, verso 6. Quando é que isso aconteceu? Mas quando isso aconteceu, Neemias falando, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, o rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Enquanto Neemias estava vigiando, o povo estava caminhando certinho. Foi o Neemias virar as costas e a bagunça voltou. Sabe o que isso nos diz, queridos? Que se nós não formos intencionais nas nossas vidas, a bagunça volta. Se nós não estivermos vigiando pelas nossas vidas, a bagunça volta. Se nós baixarmos a guarda quando as coisas parecem estar tranquilas e boas, a bagunça volta e ela volta muito pior. Neemias tinha se ausentado e ele voltou. E quando ele volta, o que ele vai fazer? É rearrumar todas essas coisas. Eles que tinham quebrado todos os compromissos. Agora, de novo, tem alguém com o coração em Deus que está vigiando por sua casa. E tome isso como uma palavra para a sua vida. Quem é o vigia da sua casa? Quem é o vigia da sua família? Quem é o vigia da sua vida espiritual? Se você não estiver vigilante, Satanás continua rondando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É necessário vigilância, o tempo todo, para que a maturidade continue a crescer, para que a santidade continue a crescer, e para que a gente não volte às velhas práticas que conduzem à morte. E qual que é a postura de Neemias? Primeiro, Neemias reconhece tudo que está errado. Ele conhece a palavra. Ele lembra do compromisso. E ele vai atrás de cada uma dessas coisas. E a atitude de Neemias é uma atitude enérgica. Não é um deixa rolar, vai ficar tudo bem. É assim mesmo, né? Imagina o Neemias assim, tartaruga. Tudo bem. Não é essa a atitude dele, não. Tobias está morando no tabernáculo, no templo. O que vai acontecer aí no versículo 8? Isso me deixou tão irritado, que tirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem a sala. O que Neemias faz? Tobias está morando no templo, arranca fora e jogou os troços dentro da rua. Atitude enérgica. No versículo 10,
Vai dizer que então eles se esqueceram dos levitas. Verso 11, então, o que ele fez? Repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa do Senhor ficou abandonada? Então ele vai reorganizar tudo, reuniu os levitas, os cantores, e os restituiu ao posto. Reorganizou. E mais, verso 15, eles estavam ali defraudando o sábado, corrompendo o sábado, o que ele faz? Verso 15, no finalzinho ele diz, protestei contra eles por venderem alimento nesse dia. O verso 17 diz, repreendi os nobres de Judá e lhes disse, que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia do sábado? Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer mal sobre nós e sobre essa cidade? Vocês não entenderam? E o que ele faz ainda nessa sequência? No versículo 21, eu repreendi e lhes disse, por que estão passando a noite diante das muralhas? Sabe com quem ele está falando? Com os mercadores. Os mercadores começavam no sábado a vender de tudo. O que ele vai dizer nos versículos anteriores? Pouquinho antes de começar o sábado, fecha os portões. Ninguém vai entrar. Ninguém vai fazer comércio aqui. E diz o texto que os mercadores de fora acampavam, dormiam na frente da muralha, esperando a hora da muralha abrir para eles entrarem e fazerem comércio. E o que Neemias faz? O portão não vai abrir. Vai ficar fechado. O sábado todo vai ficar fechado. E com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? Esses mercadores pararam de vir. Olha que interessante, queridos. Quando nós nos comprometemos com o Senhor, o ciclo à nossa volta muda. Quando nós nos comprometemos com o Senhor, até o social vai mudar. Eu lembro que na outra comunidade na onde nós víamos, as pessoas costumavam dizer assim, eu não vim porque chegou visita bem na hora. Lembra como que é isso lá, Agnes? O pessoal chegava, família veio, e às vezes estava do sítio do lado, mora do lado. Se veio o dia todo, o tempo todo. Na hora de sair para o culto, chega o vizinho, vamos conversar. Aí tinha um irmão que falava assim, toda vez que chega um vizinho em casa na hora do culto, eu falo assim, vamos? Vocês não ligam não, mas a gente vai começar a se arrumar. Começar a organizar as coisas, que é hora de culto, vocês estão convidados aí. E esse irmão me falou assim, sabe o que aconteceu? Nunca mais ninguém chegou na hora de ir para o culto para visitar. Nunca mais. Porque quando nós tomamos uma postura com Deus, quando nós nos aliançamos com Deus e agimos de maneira recorrente e obediente ao Senhor, uma hora até o meio social vai ter que se adequar. Porque eu não dobro os meus princípios, não dobro os meus valores, eu amo ao Senhor, então ou você muda, ou não dá para caminhar junto, porque eu vou continuar servindo ao Senhor. Essa é a postura enérgica, postura abençoada. E no que diz respeito aí aos casamentos mistos, olha o que diz o versículo 25, eu os repreendi, eu os amaldiçoei, espanquei alguns deles, arranquei os cabelos deles. Está na Bíblia, lê aí, está na Bíblia. Neemias diz, com princípios a gente não brinca, com valores a gente não brinca, com a palavra de Deus a gente tem que ser enérgico mesmo. Não dá para ter Tobias vivendo na nossa vida, não dá para ter inimigo vivendo na nossa vida, não dá para valores que são contrários a Deus estarem habitando o nosso coração, não dá para abrirmos mão do caráter de Deus implantado nos nossos corações, não dá. Às vezes é necessário sair chutando, não é chutando gente não, tá? É chutando os ídolos do nosso coração, é tendo uma atitude enérgica. Não é à toa que Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, arranca fora. Melhor entrar manquitola no céu, do que com as duas mãos, viver para sempre longe do Senhor. Óbvio que isso é uma figura de linguagem. Teremos um corpo glorificado, então ninguém entra manquitola no céu, fica tranquilo. Mas o que Jesus está dizendo é, arranca tudo que te afasta de Deus. Se o teu celular te faz pecar,
joga fora. Se as suas redes sociais te fazem pecar, desabilita, deleta a sua conta. Se é uma amizade que te faz pecar, pede para que ela siga o seu caminho. Se é um lugar que te faz pecar, para de ir lá. Se há algum tipo de estímulo que te leva a pecar, fuja da aparência do mal. Fuja de tudo o que te faz ser a pior versão que você pode ser de um crente. Porque o diabo tem 2 ataques, queridos. Primeiro, aquele que não conhece a Deus, Satanás não quer que você conheça a Deus. Não quer que você nasça de novo. Mas se você nasceu de novo, se você conhece a Deus, o segundo ataque de Satanás é que a sua vida seja tão irrelevante nesse mundo que não faça diferença na vida de ninguém. Que a sua vida espiritual seja um nada. Que você fique tão preso com você e com as suas coisas, que isso não seja bênção na vida de ninguém. Então, se há algo na sua vida que precisa ser consertado, para que o reino de Deus e a sua justiça sejam vistos através de você, é preciso vigilância e é preciso de ação enérgica. Amém, queridos? Amém. Acabamos Neemias. Desafio. 4 capítulos. Isso que a gente possa lembrar, queridos, que é o contato constante com a Escritura que vai nos dar essa visão de quem Deus é e de quem nós somos. E que então nós precisamos nos posicionar em compromisso com Deus, mas sempre mantendo vigilância. O Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, dos principais autores da famosa Declaração de Independência dos Estados Unidos, tem uma frase que ele diz: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O tempo todo, vigiando, para que nós não venhamos a destruir novamente. E eu preciso retomar e dizer, queridos, isso não é sobre ser salvo. Não estou dizendo que essas coisas são necessárias para a sua salvação. A salvação está na obra de Cristo. Nós olhamos para a cruz, para aquilo que Ele fez. Porque enquanto o povo de Deus olha para a Torá e sabe que eles foram feitos povo de Deus, foram libertos do Egito, tiveram a direção de Deus por meio de uma nuvem e foram supridos. No Novo Testamento nós vemos que nós fomos feitos por Deus em Cristo Jesus. Que nós também fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Que nós recebemos a direção por meio da palavra de Deus, e temos sido supridos por todas as coisas, temos sido abençoados por toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Temos tudo isso, já recebemos tudo isso. Agora é papel nosso vivermos uma vida que glorifique a Deus, não por medo, mas em honra, em amor, para que a nossa vida possa fluir e para que esse mundo veja a glória de Deus. É bom nós nos lembrarmos, queridos, que em Cristo nós temos perdão, graça e misericórdia. Naquele que cumpriu todas as coisas. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas Ele foi perfeito em todas as coisas e Ele nos deu dos seus méritos, para que por meio dos seus méritos pudéssemos chegar diante de Deus. E o mais bonito disso tudo, que é o que essa mesa aponta para nós nessa noite, que as nossas imperfeições não anulam a nossa identidade de filho. Ouça isso mais uma vez. As nossas imperfeições, a fraqueza da nossa fé, não anula a nossa identidade de filhos. Sendo maduros ou imaturos, todo aquele que passa pela cruz de Cristo tem acesso à mesa da graça. Todo aquele que olhou para o Cristo crucificado, para o Cristo perfeito, todos esses são feitos filhos de Deus. Não é sobre a perfeição da nossa fé, não é sobre a qualidade da nossa fé, é sobre o alvo da nossa fé, é sobre o objeto da nossa fé, e este é Cristo Jesus crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Por isso nessa noite, independente das nossas falhas, somos chamados assim, olharmos para dentro de nós,
como diz o apóstolo Paulo, examinarmos a nós mesmos, mas não como quem busca méritos, mas como quem se lembra de que é por meio da graça que eu posso chegar diante da mesa do Senhor. Eu olho para dentro de mim e eu lembro das áreas da minha vida em que eu preciso de vigilância, de repactuar, de ter com Deus um compromisso, e essa mesa aponta exatamente para isso, o rememorar desse compromisso, o olhar para mais uma vez e dizer: Senhor, molda o meu caráter, muda o meu coração. Mais uma vez a mesa faz isso, mas mais uma vez essa mesa escandalosa e graciosa diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e recebereis descanso para as vossas almas. O Senhor não pede que sejamos perfeitos para vir. Ele diz: venha e eu te farei perfeito. Venha e eu lavarei as suas vestes. Venha e eu mudarei os seus hábitos. Venha e eu mudarei o seu coração, as suas prioridades. Venha e o meu Espírito vai trabalhar no seu coração. Isso acontece de maneira intencional, mas é por meio da graça.